Começa agora, Saúde e Mulher, com o Dr. Bruno Leiria. Órgão responsável pela geração do neném, tá? É dentro desse útero que o seu filho vai crescer, seu futuro filho irá crescer, ou então ele é a primeira casa do seu menino, tá? E sendo assim, é um órgão que toda mulher se preocupa, porque a grande maioria das mulheres pensa um dia em ter filhos. Algumas outras não, mas por enquanto a grande maioria ainda tem esse desejo de ser mãe. Então é um órgão que precisa ser preservado e precisa ser cuidado, tá? Então, o útero, como a gente começou a falar, ele se divide no corpo e no colo do útero. O colo do útero é aquele pedacinho do útero que fica aparecendo no fundo da vagina e que é o pedacinho do útero que vocês fazem todo ano aquele exame chamado exame de prevenção, que é o exame para prevenir o surgimento do câncer do colo do útero, ou seja, o câncer de um pedaço do útero que está situado na vagina. Existe também a outra parte do útero, que é uma parte que vocês não veem, que a gente só consegue avaliar ou com um exame ginecológico feito por um especialista fazendo um toque vaginal para avaliar, ou então através de exames de imagem, como ultrassom, ressonância magnética, às vezes uma tomografia, que seria o corpo do útero. O corpo do útero é realmente o local onde a gravidez se instala e onde o neném vai ser alimentado e vai crescer, tá? Esse corpo do útero, que eu falei que a gente só consegue avaliar fazendo ou um exame com o ginecologista ou um exame de imagem, tá certo? Ele é dividido em três partes, tá certo? A parede do corpo do útero, tá? Então existe uma camada superficial externa, que é a serosa, tá? Existe a muscular, que seria realmente a parede propriamente dita do útero, e existe uma parte interna chamada endométrio. Essa parte interna, ela reveste a cavidade do útero, porque o útero não é um órgão maciço, é um órgão oco. É como se fosse, vocês imaginam o útero como se fosse, vamos fazer uma outra analogia aqui, como se fosse um mamão, onde o interior do mamão, onde tem as sementes, seria a cavidade do útero. As sementes do mamão, por assim dizer, seria o endométrio, que é a pelezinha que reveste a cavidade por dentro. O miolo do mamão, propriamente dito, seria a muscular. E a casca do mamão seria a serosa do útero, tá? Então acho que deu para entender direitinho. Deu sim. Então vamos lá. Quando a gente fala de problemas relacionados com o útero, a gente tem que primeiro falar sobre os problemas relacionados com a malformação desse útero durante o desenvolvimento da mulher, certo? Então existem alguns problemas que podem acontecer no útero que são relacionados desde a formação da mulher, estão relacionados com isso. Ou então tem mulheres que às vezes nascem sem útero. É o que a gente chama de agenesia uterina. É um defeito de formação do órgão e que a mulher acaba nascendo sem ele. E às vezes não só nasce sem ele, como também nasce sem um pedaço da vagina, certo? Essa seria, digamos, a malformação pior que poderia acontecer para uma mulher que realmente quer ter filho, porque sem útero ela não vai poder gerar um filho. Verdade. Ela poderia, se ela tiver ovários, normalmente tem, só não tem útero, ela poderia pegar esses óvulos dela, fazer um bebê de proveta e pegar um útero emprestado de alguém
E essa outra pessoa iria gerar nessa o seu... outra pessoa, mas ela não iria ter aquela satisfação, não iria, digamos, assim, de parir. gerar, né? De parir. Tá certo? Um outro problema relacionado com a formação do útero são as malformações incompletas do útero. Ou seja, o útero, quando vai se formando, ele às vezes para o seu crescimento em algum determinado estágio da evolução e fica-se o defeito. Existe um útero que é um útero que aparentemente você olha por fora, ele é um útero normal, mas por dentro ele tem a cavidade dividida ao meio. É o que a gente chama de útero septado. É um útero que você vê por fora um só, mas por dentro ele tem uma parede e tem duas cavidades, certo? E depois do útero septado, a gente poderia colocar um útero bicorno. O que é útero bicorno? Seria um útero que na verdade não é um só, são dois. São dois. Certo? Quando o defeito é um pouco maior. Ou então você teria um útero onde ele começa lá embaixo, dentro da vagina, como um útero só, com um colo do útero só dentro da vagina, e na hora que você começa a entrar nele, você vai acabar encontrando dois úteros colados embaixo por um colo só. É o que a gente chama de útero bicorno, certo? Diferente do útero septado, que é um útero único, com a parede única, que é dividido no meio, esse útero seriam dois úteros, por isso chama bicorno. Um corno para um lado, um corno para o outro. Então são dois chifres, certo? Onde você tem um pequeno útero do lado esquerdo, um pequeno útero do lado direito. Diferente do septado, como eu estava falando, o septado você pode consertar cirurgicamente. A gente faz uma cirurgia onde a gente tira aquela parede que divide as duas cavidades e você consegue fazer com que a mulher venha a ter um útero relativamente normal. Já um útero bicorno, esse não tem como consertar, porque não existe nenhuma cirurgia até hoje que possibilite a gente fazer uma união desses dois úteros, transformando num útero só. Tá? A gente vai dar uma pequena pausa aqui para o intervalo e já a gente volta. Isso, são 7h14. Saúde e Mulher. Nova FM. Sábado Show. Nova FM, Pernambuco, no coração. Saúde e Mulher. Olha aí, foi rapidinho, tá vendo? Já estamos aqui de volta e voltamos a falar do útero septado. Falamos do bicorno, que é aquele que tem dois chifres, digamos assim. São dois úteros, certo? Colados lá embaixo por um colo uterino apenas. Isso. A gente falou também do septado, diferente do bicorno, o septado a gente tem como consertar, tá certo? E eu vou dizer uma coisa importante, mesmo quem tem um útero bicorno e mesmo quem tem útero septado pode engravidar, mesmo com esses úteros, digamos, entre aspas, defeituosos. Só não pode engravidar no caso de nascer sem o útero, porque não vai ter onde gestar o bebê, não é isso? Ou então, a pessoa que está ouvindo aí, o nosso ouvinte, que de repente tem esse diagnóstico, que alguém já falou que tem esse problema no seu útero, não fique tranquilo. Você vai precisar de um auxílio, né? Fique tranquila, você não vai precisar você não vai deixar de ter seu menino. É só você ir para um médico especialista, tá certo? Fazer seu acompanhamento adequado, tá certo? A gente sabe que esses úteros defeituosos têm uns probleminhas quando a pessoa é engravida e que se bem cuidado e se bem orientado, a gente vai conseguir fazer você gerar o seu nenê até o final e você ter seu filho, tá certo? Agora vamos piorar um pouquinho mais os defeitos. Certo. Tá? A gente falou do septado, que a gente tem como dar jeito. A gente falou do útero bicorno, que a gente não tem como dar jeito, mas as pessoas que têm útero bicorno podem engravidar, tá certo? Então vamos aumentar um pouquinho mais o defeito. Existe o útero bicorno com um corno atrofiado, ou seja, é um útero igual ao outro, que são dois, e que tem uma má formação, mas que tem um dos cornos, um dos úteros,
ele tem um defeito maior, ele é atrofiado, ou então ele não tem a cavidade, ou então isso é um útero bicorno com algum tipo de defeito em um dos cornos, certo? Vamos agora piorar mais ainda a questão. Aí vem o útero, que médico gosta de dar umas palavras difíceis para as coisas. Então existe um útero que foi nomeado como útero de Delfos, que é um defeito um pouquinho maior, mas esqueça o nome. Vamos só pensar em como é o defeito. Não quer dizer que ele venha de Nárnia, não, não, né, doutor? Não veio de Nárnia, não. Tá certo? Então, o útero de Delfos é já um útero onde ele tem 2 colos. São 2 úteros separados. Ou então, a mulher nasce com 2 meio úteros. Certo? Ou então ela tem o útero da esquerda, o útero da direita, com seu colo do útero da esquerda, com seu colo do útero da direita. Ou então quando a gente vai fazer um exame ginecológico e passa ali aquele espéculo, que é o bico de pato, que todo mundo conhece, a gente olha lá no fundo da vagina e encontra 2 colos. Certo, e isso vai impedir dela gerar um bebê? Também não. Mas quanto maior o defeito, mais problemas podem acontecer durante a gravidez. Normalmente o problema seria um parto prematuro. Isso seria o principal problema que acontece com úteros defeituosos, tá certo? E tem gente que, além de ter 2 úteros, tem praticamente 2 vaginas. Seria um defeito um pouquinho maior, certo? Então são mulheres que têm, além de 2 colos de útero, tem uma vagina que ela é dividida no meio por uma parede. Ou então ela tem a vagina da esquerda e a vagina da direita. Ou então, se a gente começar a pensar, aí o que acontece? Bom, se transar com a penetração na vagina da esquerda, ela poderá engravidar só do lado esquerdo. E do lado direito, só do lado direito. Aí o pessoal fica assim, às vezes fica até brincando com a imaginação com essa história, né? Também é algo que pode ser... Aí, de repente, aquela pessoa que está ouvindo lá do outro lado pode perguntar, e se transar com as duas? Pode gerar 2 bebês? Um de um lado e outro do outro. Mas isso não quer dizer que você não possa ter relação. Vamos imaginar o seguinte. Como você comentou sobre isso, a gente tem que pensar em pessoas que têm uma trompa de um lado e um ovário do outro. Essa pessoa pode engravidar? Pode. Pode engravidar, sim. E engravida normalmente, tá certo? Porque a gravidez não acontece como muita gente pensa. Quando eu ovulo com o ovário do lado esquerdo, eu só posso engravidar se minha trompa do lado esquerdo estiver normal. Não funciona desse jeito, certo? Quando você ovula do lado esquerdo, mas você tem uma trompa competente e funcionante do lado direito, essa gravidez que o óvulo foi gerado do lado esquerdo, no ovário do lado esquerdo, pode de repente ser absorvido, chupado pela trompa do lado direito, e você engravida usando a sua trompa do lado direito. Ou então essa coisa que acontece frequentemente, é o que a gente chama de transmigração externa, certo? Ou então isso daí é só eu falei sobre a história das 2 vaginas só para ilustrar um pouco mais o trabalho. Aqui o que é a nossa conversa. Agora, vamos falar de uma coisa mais importante aqui. Não digo mais importante, mas digo uma coisa que eu acho que todo mundo está esperando a gente comentar. E os miomas? Pois é, muito entendeu? Importante. Por enquanto a gente só falou de malformação. E essas malformações não acontecem com muita frequência. Agora, mioma, diferente disso, sim. Mioma acontece direto. Existe até um ditado popular que diz o seguinte: quem não tem filhoma vai ter mais chance de ter mioma. Então é um ditado bem que você imagina assim: quanto menos filhos tiver, maior a probabilidade de ter miomas. Tá certo? Certo. E aquelas pessoas que não têm filhos têm mais tendência a ter miomas do que as que têm filhos. Mas se bem que isso não é uma regra, né? Não é uma regra. Ou então, o que seria o mioma, já que a gente começou a falar sobre ele, tá? Ou então a gente está entrando já agora nos problemas que acontecem durante a vida da mulher. Ou então,
O mioma seria um tumor. Aí todo mundo vai ficar aí desesperado. Tumor, eita, tô com um tumor. Bom, tumor, lembre que médico chama tumor qualquer, vamos falar num linguajar bem simples, qualquer caroço que apareça no corpo, que não faça parte do corpo, é chamado de tumor. Agora, existem os tumores que são benignos e existem os tumores que são malignos, que são os cânceres, certo? Ou então, o mioma é um tumor, porque ele é um caroço, certo? Mas é um tumor, na grande maior parte das vezes, benigno, certo? Eu poderia até dizer que 99,9% das vezes que uma mulher aparece com mioma é um tumor benigno. Ele não é câncer, ele não vira câncer, mas ele cresce. Doutor Bruno, eu ia lhe fazer uma proposta. Será que nós podemos aprofundar mais o tema sobre mioma no próximo programa? Sim, por que não? Tá certo? Porque o senhor sabe que a gente é escravo do tempo, né? Infelizmente. E é um assunto bem interessante, então a gente começa a conversar e quando vê o tempo passa. Pois assim, e até porque nesse programa já passamos tantas informações, não é? Muito interessantes, e com certeza sobre mioma a gente vai ter informações muito mais interessantes também, né? A gente teria para falar ainda sobre os miomas, sobre os pólipos, que como eu falei desde o início, o médico gosta de dar nome complicado a tudo, ou então pólipo é uma verruga, certo? Simplesmente isso. Um carocinho. É uma verruga, certo? Só que é uma verruga que inventou de nascer num lugar meio complicado para a gente tirar, que é dentro do útero, tá certo? Antes de terminar, a gente vai deixar para falar mais sobre, digamos, as patologias do útero, os problemas que acontecem com o útero com o passar da vida e com o tempo, porque a gente começou falando sobre os problemas de formação, tá? Num próximo programa. E antes de terminar, a gente vai dar aqui nós temos um aniversariante da semana, e eu acho que a gente não poderia deixar de terminar o programa sem dar os parabéns ao nosso querido Edson. Certo? E eu trouxe uma surpresinha especial, mas o que seria do programa se não fosse ele, né? E eu trouxe uma surpresinha especial que a gente não vai poder partir durante o programa, então vocês já devem estar imaginando aí do que eu estou falando. Ele está aqui meio sem jeito ali do outro lado, todo encabulado. Eu acho que se tivesse um buraco embaixo da mesa, ele se escondia. O doutor Bruno gosta muito de surpresas, né? Isso aí já deu para perceber nesse um ano e um pouquinho aí. Mas aqui é a surpresa. A surpresa foi de Mariana. E agora ele arrumou uma Robina. É uma Robina, Batman e Robin agora. Bom, só tem a agradecer, né? Não vamos nos estender, mas agradeço mesmo. E evidentemente isso vai colorir um pouco mais o nosso programa, mesmo que estejamos aí praticamente. É para tirar a atenção, né? E quem sabe a gente dá uma facada nele antes de sair, né? Ninguém sabe. Então fazendo uma audiodescrição, ele é marronzinho, não sei que coberta é essa, deve ser chocolate ou doce de leite. Caramelo. Caramelo, bom. Simpático, tem um selinho cor de vinho em cima, vem numa redomazinha de plástico. O problema maior foi a quantidade de velas que a gente teve que colocar em cima dele. Ficou difícil, viu? Verdade. Ficou difícil. Esse assunto tem que ser tocado. Mas eu tenho orgulho de estar verdadeiro Mustang. Foi um bolo com 1 metro de diâmetro. Ele está dizendo que está gerando ele na quase que coube todas as velhinhas. Mas deixa eu fechar. Faltaram aqui só umas 15. Deixa eu fechar. É o seguinte, estamos com um verdadeiro Mustang aqui. 5.2 de cada lado. Com motor, sem retífica e amaciado. Você quer mais o quê? Então, meus parabéns para Edson. Já houve quem dissesse outra coisa. É motor batido, né? Isso é um colega, o nosso amigo colega, que é o Edmilson Costa, mandou para mim. Pessoal, muito obrigado. Então, vamos seguindo em frente e os parabéns para todos nós, né? Segurando as petecas da vida. Bom, Mariana, pode encerrar aí o Saúde Mulher e o doutor também. Pronto, nós estamos finalizando aqui com mais um Saúde Mulher, com informações muito importantes para você, mulher, que é nosso ouvinte, para mim também, que sou mulher, né? E no próximo programa... E para quem não
para quem nos ouviu hoje e está esperando um pouco mais, aguarde o próximo programa daqui a 15 dias, que nós vamos continuar falando sobre os probleminhas que podem acontecer no útero e vamos dar um toque especial aos miomas, já que é algo que, na grande maioria das vezes, toda mulher tem, nem que seja um pequenininho, tá certo? Então é uma coisa importante e a gente vai abordar esse e como toda tema mulher tem, programa. É bom a gente reservar isso para um próximo programa realmente, né? Exatamente. Bom dia para todos e até daqui a 15 dias. Você acabou de ouvir Saúde e Mulher, com o Dr. Bruno Leiria.